Então vamos lá para o capítulo 18, pessoal. Currículo básico para o discipulado. A gente ia fazer esse capítulo semana passada, não conseguimos, né? E, gente, é maravilhoso, né? Esse capítulo aqui, currículo básico. E é interessante o seguinte, né, pessoal? Porque a gente fala do discipulado e a gente fala exatamente que o discipulado, ele não é algo curricular, no sentido de ser conteúdo, né? Então, por que a gente está falando discipulado? Por que a gente está falando de currículo, então? Jesus, ele não chega para os discípulos e fala, galera, venham, me sigam, vocês vão ser meus discípulos. Toma uma apostila para você, toma um livro para você, estuda o capítulo tal, eu vou ver se vocês leram o livro mesmo e tal, e volta na semana que vem aqui para a gente conversar sobre o que você... Não, Jesus não fez isso, né? Então, não é uma apostila, não é uma transmissão de informação. Então, por que ele está falando de currículo? Se discipulado é relacionamento, é vida, é transmissão daquilo que nós somos. O que tem a ver, então, com o currículo? Gente, eu achei isso aqui fantástico. E ele trabalha, então, tudo isso a partir do Sermão do Monte, né? Mateus, capítulo 5 até o capítulo de número 7. Tudo que ele vai falar aqui, então, é sobre isso. A primeira questão que ele coloca desse currículo básico, eu vou ver se eu consigo fazer esse desenho que ele traz também, é a questão aqui da teologia. Teologia, me ajuda, bíblica. Tudo é bíblica? Tudo vai ter o bíblica aí, né? Verdade. Bíblica, quem é Deus? Então, o primeiro aspecto aqui é o quem é Deus. Quem é Deus? Essa é a primeira pergunta que a pessoa precisa responder e ter essa convicção, ok? Quem é Deus para você? Qual é a revelação que você tem a respeito de Deus? Porque a revelação que você tem a respeito de Deus vai determinar a sua postura, vai determinar os seus valores, vai determinar as suas prioridades, vai determinar aquilo que você é. Então, no sentido curricular, seria isso, né? Ajudar a pessoa a ter uma revelação de quem é Deus. O segundo aspecto aí é é isso? Fidelidade? Fidelidade bíblica. Qual é a pergunta? Quem é meu mestre na vida? Isso aqui muda a postura da pessoa em relação à palavra, né? O senhorio de Deus na vida dela. Então, essa é realmente uma pergunta importante que a pessoa precisa responder. Porque senão ela vai desenvolver a vida cristã cheia de ídolos no coração e Deus ainda não é o mestre, o líder, o cabeça da vida dessa pessoa. Então ela precisa ter essa convicção bíblica, né, dessa fidelidade bíblica. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre essas características de caráter no próximo capítulo, se Deus quiser, vai dar tempo, ok? E o próximo, pessoal? Identidade. Qual é a pergunta? Quem sou eu? Então, é a questão da identidade, né? Qual é o próximo? Vamos tentar agilizar aqui. Propósito. Eita, que barulhinho ruim, né? Propósito. O que foi, Glícia? Tô te ouvindo, hein? Vou separar vocês duas, hein? Falei que não foi comida. Que fui chamada a fazer, não foi comida. Ah, é? Você não é da... Chamado, boa. E o próximo? Valores.
Valores. É mais importante. E qual que é a palavrinha-chave aí? Importância. Mais importante. Suma importância. E o próximo? Prioridades. Prioridades. Qual é a palavrinha-chave? Prioridades. Essa é a palavra-chave? E a próxima? Capacitação. Isso. Oi? Esqueceu o vídeo. Eu desisti. Mas tudo bem. Como repete, né? Bíblica. Como posso prosseguir? Ok. E o último? Fundamento? Yes. Qual é a pergunta? Como Oi? Em que devo ancorar minha vida? Âncora. Beleza. Show. É um processo, né? Isso aqui é uma ordem muito interessante, a forma como ele coloca. Tudo baseado aqui, então, no sermão do monte, né? De Mateus 5 até 7. A gente não vai conseguir olhar os versículos base para cada um, mas o conceito é simples, ok? Então, por exemplo, a gente vai ter alguém que... Onde que está prioridades aqui? Aqui. Então, muitas vezes, a gente quer trabalhar com alguém no processo do discipulado e ensinar a pessoa a priorizar o momento devocional dela, por exemplo, certo? Fala, cara, você precisa ter o seu devocional, você precisa priorizar esse momento, você tem que ter um tempo com Deus. Aí ele vai dizer assim, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, eu tenho faculdade, eu tenho não sei o que lá. Eu leio a Bíblia e não entendo. Enfim, ele que vai... vai ter vários argumentos, né? Mas na verdade, no fundo, não adianta a gente trabalhar assim superficialmente essa questão com ele, da prioridade. Nossa, você tem que priorizar isso, tem que priorizar isso. Você vai falar isso uma vez agora e depois você vai ter que falar de novo, porque ele é superficial essa mudança temporária de comportamento. Lembra que isso estava naquela tabelinha lá da igreja convencional? Então ela trabalha superficialmente numa mudança provisória de comportamento. Você não pode beber, você não pode fazer isso, você não pode falar isso. Então, não começa de dentro para fora. A gente tenta mudar de fora para dentro, focando no comportamento. É um legalismo, né? Só que o que ele coloca é que, na verdade, o que a gente tem que trabalhar? Dar 2 passos para trás, pelo menos, né? Em muitos momentos... a gente vai precisar perguntar, então, quais são os valores? Ele tem uma cosmovisão bíblica ou ele tem uma cosmovisão secular? Como é que ele enxerga isso? Agora, ele enxerga isso como a palavra de Deus e ele entendeu que agora ele está rendido a esse senhorio? Quem é o mestre da vida dele? Quem é ele? Então, a gente só vai conseguir tratar a prioridade dessa pessoa se a gente trabalhar os passos anteriores aqui, de quem é Deus na vida dela, qual é a identidade dela agora em relação a um filho de Deus, né? Aí ela vai entender o chamado, o propósito dela, ela vai começar a trabalhar de dentro para fora valores mais profundos, e isso vai desembocar, claro, em prioridades bíblicas, saudáveis na vida dela. E aí, a gente vai orientar essa pessoa? Vai, mas é algo que nasceu de uma revelação que ela tem de Deus, e não de alguém que está falando na cabeça dela que ela tem que fazer isso. Entende? Eu acho que agora a gente queria tratar sintomas, ao invés de tratar o motivo. Tá? Exatamente. Então, a gente querendo tratar o que está acontecendo, com uma medicação, a medicação sempre volta, né? Melhora um tempo, mas volta, porque tem algo por trás que está causando aquela doença, digamos assim, né? A gente pensa em doença. Você vai encarar a dor com Dorflex, mas aí, tipo, você tá com problema de hérnia e tem que fazer um outro tratamento. Então, vamos olhar para trás, porque senão vai voltar, né? Exatamente. Uma hora cansa de novo, e aí, volta com os mesmos erros.
lá atrás, foi ser tratado antes. Exatamente, perfeito. E é isso, né? É claro isso, né? Faz todo sentido. O discipulado não é uma apostila, não é informação. Isso está claro para nós. No entanto, existe uma inteligência no processo, como Jesus ensina aos seus discípulos, e ele defende que no Sermão do Monte ele aborda esse processo. Então, ele não fala aquilo aleatoriamente. Quando ele vai falar, por exemplo, de buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, tinha um pano de fundo. Ele estava ensinando intencionalmente a respeito dessas prioridades, o reino de Deus. Agora, se eu não entendi o que é o reino de Deus e o meu papel nesse reino, o meu chamado nesse reino e os valores desse reino, eu não tenho como priorizá-lo, né? Aí eu vou priorizar o meu reino. Então ele está dizendo, priorize o reino de Deus, a justiça desse reino. Estabeleça isso. Faça disso a sua prioridade. Ah, mas e as minhas prioridades? E a minha correria? Não, deixa que eu cuido. Agora você tem uma nova identidade. A sua identidade é entender que você é um cidadão desse reino e você é chamado para anunciar esse reino, estabelecer esse reino, como ele nos ensinou, né, na oração aí do Pai Nosso, no Sermão da Montanha. Ele vai falar exatamente, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Então ele está dizendo, não andem ansiosos por coisa alguma, não é? Descansem. Eu cuido de vocês, prioriza o reino. Não, mas eu tenho que priorizar minhas coisas, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tanta coisa para resolver na minha vida. Etc. Prioriza o reino, que agora você tem um rei. Você está diante de um outro projeto de vida. Você foi comprado, você tem uma nova identidade, você tem novos valores. Então, é uma mudança muito mais profunda, né, pessoal? Começa de dentro para fora. Na leitura aí, alguma coisa mais chamou a atenção de vocês? Vocês gostariam de destacar? Eu queria destacar que eu só fui entender completamente o que queria dizer. A hora que eu vi essa questão de voltar 1 ou 2 passos atrás. Tive um tanto de delay, eu não esqueci isso. É estranho. Né? Aí eu disse quase quanto passo que ele está fazendo agora. Aí, quando eu estava fazendo a janta, agora não estou fazendo. Tive um delay meio grande, né? Aí eu fui entender, realmente, eu só posso me aprofundar no item se todos os outros itens já foram aprofundados. Senão pode acontecer algum erro, alguma falha naquele item que o problema estava lá atrás e não foi percebido. Né? Exato. Aí faz todo sentido essa tabela. Exatamente. Eu sou uma pessoa muito prática. Eu tenho dificuldade quando as coisas são muito teóricas. Que é o que eu aprendo. Eu adorei esse capítulo por justamente ser prático. Igual o que você sempre repete no Formador de Heróis, faz, meus melhores, conversa. Essa frase fica na cabeça muito marcada porque é uma manual prática do que você tem que fazer de verdade. Vamos fazer isso aqui. E aí esse aqui também é muito legal. Porque, sim, muito legal. Eu vou voltar com certeza aqui, deixa eu ver, que a pessoa está com problema aqui, deixa eu voltar com o quê? Sim, eu acho que o ponto frente à questão da capacitação bíblica, né? Como eu posso prosseguir? Que fala da perseverança. Da perseverar. Aqui estamos dando uma brincada com um parágrafo do versículo 9, né? Está usando essa questão do versículo 19, quando ele fala da questão da fidelidade, né? Que a junção divina, claro, que vai chegar lá. Ele fala assim: é possível seguir a Cristo de modo superficial, no entanto, o que é possível não é necessariamente recomendado. Acho assim que tentando brincar com essa questão de perseverar, porque muitas vezes a gente não consegue perseverar nos princípios, nos valores, não conseguimos perseverar até na questão da nossa identidade em Deus. Né? E isso faz com que a gente viva uma vida em Deus que não seja tão significante, que tem um significado que precisa ter. Eu acabo, por eu não perseverar, eu acabo fazendo isso aqui, né? Vivendo de modo superficial. Sim, é. Não, ele coloca a questão aqui das disciplinas espirituais, né? Então, você vai ser regrado nas suas disciplinas espirituais quando você faz esse ciclo, né? Você entende quem você é e qual é o seu alimento agora, né? E isso define você e te traz essa âncora, né? Essa sustentação de vida. Por que a gente vê tantas pessoas, em muitos momentos, ficando pelo caminho na vida cristã,
não perseverando, não prosseguindo. Elas começam muito bem, empolgadas, mas acabam desistindo, abandonando. Vocês sabem, né? Já viram isso acontecer tantas vezes. Não sei ninguém aqui, mas eu já cheguei por um momento na vida assim, será que eu vou estar perseverando nesse negócio de habitação, de tentar ser isso? Porque chega um momento que a gente sofre alguns, confrontado com algumas coisas, né? E fala assim, perseverar com o irmão amigo que está mais no fundo que eu, tem mais tempo de igreja que eu, leio mais a Bíblia que eu, né? E aí vai, eu acho que essa parte, para mim, né, além de que eu acho que tudo aí do conjunto está interligado, como deixa bem claro, né, a setinha, mas eu acho que hoje, para mim, essa questão de perseverar é o que mais está falando no meu coração. Eu preciso estar perseverando no específico, eu preciso estar perseverando na minha fé, na minha identidade. Eu já não me senti parte. Será que eu sou filho? Será que eu tenho mesmo lá no meu DNA Deus na minha vida? E tudo isso, constantemente eu sou confrontado a ou ter certeza de quem Deus é, ou abandonar essa certeza. Que para mim esse exercício é muito bom, né? Porque só alimenta e buscar mais perseverança. Sim. A dúvida faz parte da caminhada, né? Mas se a gente não tem solidificado, né, a nossa identidade, e isso pela fé, né, então a gente vai estar sempre na areia movediça, né? Então, é bem interessante essa questão. E ele coloca que isso é progressivo, né, um currículo progressivo. Página 139, ele fala sobre isso, né? Uma coisa vem puxando a outra. Assim, a verdadeira teologia deve dar origem a uma fidelidade verdadeira. A verdadeira fidelidade dá origem à verdadeira identidade. Da mesma forma, a verdadeira identidade resulta em verdadeiro propósito, e o verdadeiro propósito resulta em valores verdadeiros. Similarmente, os valores verdadeiros determinam as prioridades verdadeiras, e verdadeiras prioridades dão origem a uma verdadeira capacitação que resulta em um verdadeiro fundamento. Maravilhoso, né? Então, ele fala também que o currículo básico é um diagnóstico, como a gente falou, né? Se existe um problema nesse ponto, já há um diagnóstico que pontos atrás estão precisando ser revistos. O currículo básico é prescritivo. Por exemplo, se o problema superficial são as prioridades, a raiz do problema é essencialmente um problema de valores. Diagnosticar, dê um passo para trás. Para começar a trabalhar valores, você deve lidar com o propósito. Para prescrever um curso de ação, dê 2 passos para trás. Então é prescritivo nesse sentido, né? Como uma prescrição médica, né? Você tem uma enfermidade, então está aqui uma prescrição médica, faz isso. Então é prescritivo dentro dessa percepção, né? De que isso ajuda a gente a detectar problemas e trabalhar na solução deles, ok? Show de bola, pessoal? Que horas são? 10 para as 10. Bora para o próximo capítulo? Ótimo. Então, vamos tentar, sei lá, acho que dá para aproveitar isso aqui mesmo. O capítulo 19, então, fala da busca por caráter. E a gente inaugura aí, então, a nova parte do livro, determinando o produto final. Então vai falar daquilo que o discipulado trabalha como fim, aquilo que ele quer gerar, ok? E quando a gente fala de caráter, é algo que está nitidamente apontando para algo não superficial, mas para algo muito mais profundo. Então não se trata de apenas falar para a pessoa, deixa de beber, deixa de frequentar esses lugares, deixa essas amizades, e agora comece na igreja todo domingo, comece a dar oferta, comece a frequentar o ministério, comece a fazer... Então, não, a gente sai dessa camada do comportamento e a gente está falando de coisas mais profundas mesmo, certo? E aí é que começa, eu não sei vocês, mas é um capítulo bem constrangedor aí. Quem ficou meio constrangido aí nessa leitura? Eu achei pesado. Ele diz assim, se o caráter precede a competência e o ser precede o fazer, então o treinamento dos discípulos certamente deve ir além da mera transferência de informações.
precisa trabalhar o caráter. O caráter é aquilo que de fato nós somos e não aquilo que nós parecemos ser. A gente pode parecer espiritual, a gente pode parecer alguém fervoroso, mas o caráter é aquilo que a gente não pode esconder para ninguém, não é? Onde a gente é aquilo que nós somos quando ninguém está olhando, é aquilo que revela realmente quem nós somos. E aqui eu estou olhando como referência do Bonhoeffer, né? Verdade. E no início do ano que eu li o livro Discipulado. É um livro assim que está cheio de post-it, um monte de marcação lá. Achei um livro que, para mim, foi difícil de ser degustado. Porque, para mim, ele falou um monte de área que eu fiquei desconfiado, gente. Eu falava assim, desculpa, esse cara aqui está escrevendo, é muito surreal, não sei em que época foi que ele foi. Porém, ele estava vivendo uma época muito complicada, foi a época da Segunda Guerra lá do navio. Ele fala coisas assim, para a nossa vida prática, que até hoje eu vou ser sincero, eu falo, isso aí eu queria até passar a página para não ler, para eu não ser cobrado por aquilo que eu sei, né? E ele não é muito bom, assim, quando eu estava lendo, ele veio mais na minha mente a coisa do livro, que eu li esse livro que ele se tem por Hoffman, não li nada, né? E é uma coisa que não é fácil de degustar. Eu fiquei muito incomodado, eu falei assim, bicho, ele vai falar de Bonhoeffer, aquele cara é um meu termo, muito radical, ele quer que a gente seja praticamente Jesus na Terra, então era a minha crítica falando, né? E é isso mesmo que ele quer, claro, porém, para mim é desconfortável, né? Sim, total. É bem desconfortável. É muito surreal o cristianismo. É um livro bom, viu, gente? A leitura é meio trancada, porque veio traduzido do alemão, muito tudo, e a pessoa traduziu. Porém, é um livro também que mexe, assim, que incomoda, muito bom, mas deixa o livro. Terminei gostando do livro, mas, poxa, como esse cara aí não ia ler, não. E aí ele coloca esses traços, né, do caráter, e ele divide da forma seguinte, esses de dimensão voltada para Deus. Deixa eu amarrar esse trem aqui. Então ele vai colocar 6 traços de caráter, isso está na página 146, tá bom? E aí ele coloca duas dimensões aqui voltadas para Deus, que é a submissão e fidelidade. Isso. E depois a dimensão interior, né? Interior, que são humildade, mansidão. Meu Deus, isso me pega. Tem um colega meu no trabalho de segunda, ela fala assim que na hora da sexta, da mansidão, ela foi beber água. Quando voltou, a tarde já tinha acabado. Aí ela ficou feia, né? Gostei da dica. Pode falar tudo da unidade. Aí você bebeu a água, voltou, perdeu o lugar da fila. Perdeu a aula. Perdeu essa aula aí, né? Então, ele coloca esses 6 traços, né, que ele subdivide aqui em 3 dimensões. Dimensão voltada para Deus, dimensão interior e essa dimensão exterior. Vamos falar rapidinho aqui dessa postura em relação a Deus. Então, o discípulo precisa se submeter. O chamado do discipulado é um chamado de renúncia total. E aí a gente vai ver Lucas capítulo 9 e aqueles textos clássicos, né, de Mateus, onde Jesus chama os discípulos e fala: você quer me seguir? Nega a si mesmo, toma a cruz e me segue. Então há um caminho de renúncia, de submissão, de se colocar debaixo da missão do seu mestre. Então, se você recebe a Cristo, receber a Jesus como Senhor e Salvador, é muito mais profundo do que fazer uma oração, né? Levantar a mão e fazer uma oração e continuar tocando a vida como sempre tocou. Significa uma reorganização da vida, completamente. Né? A gente trabalhar uma nova cosmovisão, uma nova maneira de enxergar. Então, o cristianismo não é uma lista de normas.
O cristianismo é uma cosmovisão, uma maneira de olhar para a vida, para olhar para as coisas, né? E tomar decisões a partir dessa visão. Então, submissão é algo imprescindível aí na nossa caminhada. Fidelidade. Então, o Pedro, né, já trouxe alguns aspectos aí da questão da fidelidade. O discípulo, ele é fiel a um chamado. Ele precisa demonstrar fidelidade e compromisso por aquilo que ele foi chamado a fazer. E aí ele coloca a fidelidade à cruz, e cruz fala de sacrifício, fala de vocação, e fala aí também da fidelidade às Escrituras, a fidelidade à Bíblia. Então, a importância da gente saber, né, o manual que ele nos deixou e sermos fiéis a isso. Então, a pergunta é, qual é a sua nota, então, em relação a esses dois pontos? Só para você pensar aí, qual é a sua nota? De 0 a 10. Estamos caminhando. Estamos caminhando. Você está para cima. A velocidade Aqui, de caminhar. uma forma muito... Assim, olhando para a nossa vida, onde está o nosso tempo? Onde estão os nossos recursos? Onde estão os nossos recursos, né? A gente está gastando a nossa energia aonde? Isso mostra as nossas prioridades. Se a gente está submetido à missão de Deus ou a gente está submetido à nossa missão mesmo, né? A nossa maneira de enxergar as coisas, a nossa fidelidade àquilo que Ele nos mandou fazer, ou a gente está sendo pautado por aquilo que o meu ego quer, os meus prazeres querem, né? Enfim, a minha carne deseja. Então, é uma maneira realmente olhar para nós. Aqui começa a pegar bastante, né? Vamos pular essa parte aqui? O que vocês acham? Não? Por quê? Você quer falar? Por quê? Você não quer falar da Não, não quer. O problema é o outro que fica irritando, né? Vamos voltar então para Não, mas assim, vamos lá, vamos encarar, pessoal. Coragem. Aqui ele vai falar então dessa dimensão interior, dois aspectos aí. Primeiro, humildade. Galera, a gente precisa reconhecer que a gente tá feia a coisa pro nosso lado, né? E ainda mais atualmente, né? A forma como a gente se comporta, né? A gente, que eu digo, os evangélicos, né? E a forma como a gente tem agido nessas eleições, por exemplo, né? E a confusão e a agressividade, o discurso de ódio, né? De intolerância, enfim, é uma loucura que a gente está vivendo, né? E talvez a gente precise reconhecer que a humildade está passando longe, né? E esse é um ponto, né? Isso revela muito quem nós somos, né? Os nossos valores. Então, a gente defende exatamente o ódio, e eu não quero entrar em questões assim políticas, mas perceber o seguinte, né? A forma como a gente se coloca, né? Às vezes com uma arma na mão, né? No sentido de, cara, melhor matar mesmo, né? A gente já se coloca num patamar, né, de julgamento e de superioridade. Mas aqui vem realmente algo que pega, né? Tem um caráter de criança, no sentido ali de dependência. E Jesus coloca muito isso, receber humildemente os fracos, não menosprezar ou desprezar os outros. Jesus ensinou mais uma coisa aos seus discípulos enquanto segurava a criança em seus braços, que aqueles que ofendiam, desprezavam os pequeninos estavam em total desarmonia com a mente do céu. Um coração humilde perdoa. Um homem ambicioso com certeza receberá muitas ofensas, reais e imaginárias. Ele é rápido em se ofender e lento em perdoar ou esquecer o que está errado. Perdoar as injúrias não faz parte de sua vida. Está mais em seu elemento quando agarra o devedor pela garganta e exige pagamento com velocidade. A incapacidade de perdoar é uma grave falha de caráter
E isso revela um coração orgulhoso, que não foi educado pela humildade que marcou a vida de Jesus. A gente já aprendeu. Vamos direto para o Apocalipse, por favor. Vamos já falar do ouvinte. Sim. Não, gente, realmente é uma doideira, né? E essa é uma demanda. A gente... Esse ano, acho que crescer muito nessa. Sim. Nós temos que crescer, é a hora que pega. Né? Nós temos que. Não, mas boa, gente. Por favor, deixa eu sofrer sozinho nisso. E assim... Eu estava um tempo atrás, eu levei no ano passado, eu levei só lendo a carta do segundo apelo. Quando todo acabava o assunto da esse chega assim, e Pedro orientando, né, através da carta dele, como os cristãos se comportaram quando estava sendo confrontado, como ser perseguido. E a gente, e eu falava assim, algumas vezes eu levava para a agência, não me explico, e eu falava assim, poxa, está tudo aqui, né? Mas a gente não basta a gente se enquadrar para colocar, e hoje está muito atual isso, né? As pessoas, a gente está querendo rápido pegar o responder da nossa forma para justificar a nossa fé, para provar se nós estamos certos. Aí você vai lá para a primeira e segunda Pedro, não é Pedro, né? Você vai lá para a primeira Pedro, você vai ver que Pedro orienta como a gente responder às coisas de meio à perseguição e meio ao confronto. Aí fala de humildade, eu mesmo com vergonha, porque às vezes eu não respondo como o Pedro orienta que eu deveria responder. A gente quer responder dizendo assim, eu sei e você não sabe. Eu estou certo e você não está certo. Né? Aí, para cada aula, eu vou pedir para ir no banheiro para não ouvir, mas o restante, tudo não tem nada a tentar dizer. Não, sim. E assim, se a gente não é autêntico nessas questões, as pessoas não vão nos ouvir. Porque a fase de falar em estádios lotados, né, e as pessoas ouvem, cara, isso já foi, isso não vai acontecer. As pessoas vão realmente conhecer Jesus quando a gente sentar com elas. Lembra que a gente falou do Bless aqui? Quando a gente comer com elas, quando a gente se relacionar com elas, quando elas entrarem na nossa casa e ver que há uma diferença nas nossas vidas. Precisa ter uma autenticidade aqui. Então, quem vai nos ouvir se a gente só destila ódio, né? Se a gente só consegue... E assim, é vergonhoso, né? A gente viu... Tem uns pastores, né? Eu não vou citar nomes, mas um deles, cara, da Marina, cara. Da Marina, você pode não gostar da Marina, né? A gente tem direito de não gostar das pessoas. Mas xingando a Marina, cara. Xingando. De louca, cara, umas coisas assim, cara. O louca foi o mais tranquilo. Então eu falei, não é possível, cara. É um discurso muito de muita agressividade, né? Uma doideira. Então, e depois quando a gente vai pregar, quem vai nos ouvir? Quem vai nos ouvir? Um monte de gente. Um monte de gente concorda com o discurso dele. Eu falando aqui de Pedro, cortando a aula do seu finalmente, que todos vocês tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Amem uns aos outros e sejam educados uns com os outros. Não pague mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, pague a ofensa com uma bênção, porque quando Deus nos chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês. 1 Pedro 3, versículo 8. Mas eu acho assim, essa fala do Senhor eu concordo, mas quando a gente faz essa pergunta, quem vai ouvir? Um monte de gente ouve. E um monte de gente acredita nesse pessoal. Talvez não vai ouvir o Senhor, talvez não vai ouvir aquele outro, vou dar a palavra ao pastorzinho, não no sentido de Deus espelho, aquele outro pastorzinho que está com um discurso diferente desse daí que está aí. Sim, é que essas questões da bolha, né? Então, assim, esse discurso fala com a bolha, mas eu digo assim, fora da bolha, né? Porque você pega muitos cristãos, vão gostar desse olho por olho, né? Dente por dente, né? Pega a sua espada, né? Então vai nesse sentido, ok, ele vai entender dessa forma. Só que eu estou falando assim, quem vai nos ouvir fora dessa bolha? Para o não crente depois, né? E não só para aqueles que concordam, né? Mas para aquele lá,
que a gente vai pregar mansidão, o amor, etc. Então, para a gente não ficar enrolando aqui, para não entrar na mansidão, vamos encarar, galera. Ele... Isso aqui é saber que Deus, Ele sabe até da nossa posição. Né? Eu preciso dizer que um homem totalmente desvago, alguém vamos dizer assim, que era um pouco Deus chama ele para denunciar porque ele estava sendo usado para fazer e tal. Então tem muitas coisas que nós não falamos, mas Deus está sabendo na minha coração o que é que está sendo planejado lá dentro. Sim. Justamente isso. O que foi? Esse cara aí, esse alemão aí? Alemão. É um pastor alemão. Pastor alemão? Ele fala aqui que a raiva é idolatria. Sim, não. Ele fala assim, ó. Uma das principais medidas de profundidade. Ele acha que não é idólatra, gente. Olha aqui, ó. Uma das principais medidas de profundidade de caráter é a maneira como um discípulo de Cristo lida com a raiva. A raiva não resolvida é uma ofensa contra Deus e seu próximo. A gente lê isso, a gente perde a mansidão com ele, né? Tá bem grafado no seu livro. Hã? Tá bem grafado no seu livro. Tá, aqui, ó. Com certeza. Com certeza. Sim. Sim. Gente, sim, sim. A gente precisa. Melhorar muito, né? Tipo assim, muito. Ganhou? Obrigado. Mas assim, realmente é algo que a gente precisa sondar. Não, esse é um ponto que ele traz, mas tantos outros que a gente pode colocar, né? E a forma como, principalmente, as pessoas estão vendo a gente, né? Então, enfim, eu poderia dar alguns exemplos nesse sentido, né? Então, essa semana mesmo, né, eu estava lidando com um prestador de serviço e eu fiquei muito irado, cara. Que louco, mano. Porque eu gosto das coisas, sabe, né? E, gente, O senhor posso defender porque a gente sabe. Mas agora ele já conheceu também. Já estou até defendendo com essa Não, para, gente, calma. Vamos começar a me flagelar, autoflagelação. Aí fala. Não, mas aí Deus veio conversar comigo, cara, mas e aí, né? Essa é a hora de você fazer a diferença, né? Porque é para fora, né? E como que a gente, eu, me ajo, né? E o meu testemunho. Depois eu vou falar, esse cara vai me ouvir, né? Então, essa autenticidade, gente, isso pega para todos nós, que é muito mais fácil falar do que viver, né? Eu acho que até o nosso comportamento, imagina você, pastor, o que ele vai falar depois, né? Atendi um pastor essa semana, tá vendo? É por isso que eu não gosto de igreja, é por isso que eu não gosto de pastor. Sei que o meu pai, no começo, tinha muita dificuldade em entender a minha religião, porque ele falava, não, porque, sim, desculpa, Gabriel, eu sei que você é, mas eu não suporto o evangelho. Porque todo que trabalha e fala uma coisa nos status, posta nos status, e não pagava. E não sei o quê. E é picareta. Então, querendo ou não, nós estamos representando alguma coisa muito maior que a gente. Então, reino. Então, eu acho que antes da gente olhar pra gente, que a gente sente, que não sei o quê, a gente tem que pensar, opa, eu tô aqui como um representante de Cristo. Tem que me portar como tal. Sim. Mas eu acho que é Embaixador do reino. E é isso que vai fazer a diferença hoje, né? Essa autenticidade do discípulo, né? E do processo discipular. Quem disse que ia ser fácil? Vai querer ir embora, né, Marilsa? Fica aí. E aí? Então ajuda. E aí, tá tudo isso, a gente ainda tem coragem de cantar Maranata. Como é que é? Tem coragem do quê? Cantar Maranata. Mas só que fala, agora não vem, Agora não vem. Ai, que aleluia.
Não, esse capítulo me constrangeu, cara, e eu achei... Hoje eu Podia ter pego mais leve, né? Sim, legal. E aí hoje Ele tem os 360, ele tá fazendo a Bíblia lá, né? Estou seguindo ele. E aí a de ontem, que eu vi hoje de manhã, foi como é que foi também o cristão, agnóstico, De verdade, você ver a igreja, né? E aí você sabia que já foi ensinando o primeiro, mas meu Deus, aí eu fiz até um comentário, né? Os meus me perguntam um monte de coisa e outros falam coisa que eu concordo, mas não digo que eu concordo com o comentário deles, né? Então eu faço coisa, não, eu coloco no plano quente. E é uma verdade, né? Eu coloco muito no plano quente. Até para coisa que eu não devia, porque eu tenho que eu fico a pessoa, como é que eu vou justificar isso? Passa pano. É para você não, é porque... Não, Isentão. Sabe que é igual da coisa que eu falo, gente, mas na minha igreja não fala isso. Desculpa, mas tem igreja, a minha igreja não fala isso. Meu pastor não prega isso. Então, é uma desculpa, e tem vezes que eu fico fácil, porque então a gente tem dificuldade. E uma coisa que me constrangeu nesse capítulo 3, que eu comecei a ler ontem e agora de manhã, é justamente isso, né? Poxa, quando a gente vê a distância, eu brinquei com a Maria, como você está num caminho andando e parando, né? Estou num caminho andando e parando, não estou nem andando rápido, andando devagar e ainda parando. E a gente vê, e a gente, eu mesmo gosto muito de referência para tudo, né? Se eu for falar uma frase, eu gosto de procurar para referendar. E a gente fica procurando referência, seja naquele pastor da mídia, seja no pastor da nossa igreja, seja na nossa mãe, seja não sei você. E aí eu assim, poxa, referência eu tenho isso e isso. Eu queria ter um pouco mais de referência. Até que eu também sei referência atualmente. Mas está difícil, assim, eu não gosto de estar apontando eu preciso sempre apontar o meu dedo, né? Sim. Isso é um problema na evangelização, porque a gente fala assim, não olha para mim não, olha para Jesus, né? Ele é a única referência, né? Olha para Jesus, né? Mas esse é um ponto, né? Porque pro não crente, a gente fala, não olha para mim, olha para Jesus. Aí ele vai dizer, ué, mas cadê? Mas cadê? Se ele ainda nem... Eu não vi em você. O Paulo falou, Onde é que eu vejo? sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se eu estou imitando a Cristo, você pode olhar para mim. Então, essa é a responsabilidade do discípulo, né? Então, tudo começa, obviamente, nessa nossa percepção de quem é Deus, a nossa relação de submissão, fidelidade. Isso, claro, vai desembocar numa mudança aqui interna e vai apontar para fora, né, galera? Para a parte externa aqui. Uma santidade que não é de mosteiro, de isolamento, né? Uma santidade de que eu vou me isolar do mundo, ao contrário, eu estou separado pro mundo, eu sou diferente no mundo. E essa santidade social, John Wesley falava muito, né? Não existe santidade que não seja comunitária, social, que se exponha ao mundo, né? Então a nossa separação não é do mundo, mas é pro mundo nesse aspecto. E a questão do amor, né, galera? Aí ele trabalha bem essa questão do Sermão do Monte, onde ele coloca: ama os seus inimigos. Ame seus inimigos. Ore por aquele que vos persegue. No meio de um contexto de perseguição, né, de tortura, prisão, de violência, né? Ore e ame os seus inimigos. Então aí ele já coloca o padrão, né, de amor. Continuar nesse nível. É o padrão dele. Exato. Né? Onde nós temos que aprender muito, né? Amar os nossos inimigos não é fácil. Não, e assim, esse é um ponto, porque o amar aquele que está próximo, que você ama, Que concorda com que concorda com tudo, é muito fácil. Uhum. O problema é você amar aquele que você sabe que pisando no seu sapato. pisando no teu pé toda hora e amar. Não é um médico que trata nosso filho, não é um médico que atendimento a seu filho.
Amo a professora de humilhação. Pronto. Sim, Amor, a sim. gente sabe. Mas a gente sabe. E assim, muitas vezes gente. a gente fala do amor em relação a Deus, né? Em relação ao Deus. E aí, não, eu amo a Deus e tal. Mas o ponto que ele coloca o amor aqui, nessa perspectiva, essa dimensão externa. Então, é esse amor que se reverte necessariamente em atitudes e ações concretas para fora. Então, as pessoas vão nos conhecer como discípulos quando a gente realmente for exemplo disso. E 1 Coríntios 13 vai falar, não adianta você pregar, você doar, você fazer qualquer coisa com seus dons, com aquilo que você sabe, com aquilo que você tem de recurso, se você não tiver isso. Pois não, vamos Eu finalizar. acho que uma coisa que eu sempre penso é na frase perdoa os pais por não saber o que fazem, né? Aham. Querendo ou não, se a gente olha, é que tem gente que nasce na igreja, né? Mas se a gente olha pra nossa vida no passado, às vezes a gente é igual ou pior que as pessoas que estão aí, né? Tem que ter essa mentalidade. Que você tem que olhar pra alguém que você acha que você tá com raiva, tá fazendo um negócio errado, não sei o que, enfim. Não importa o quê. Ai, perdoa, pai, porque ele não tem revelação do que é certo ainda. Ele não tem relação de quem é Deus. Então, como você vai querer você se virar com aquela pessoa, falar que aquela pessoa vai pro inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Não é isso. Você tem que amar porque ela está numa cegueira e apresentar a verdade para ela. Eu acho que é mais nesse sentido. Sim, Por exemplo, eu tô guardando isso aqui para não interromper por causa do microfone, para sua fala não ficar comprometida com a Por internet. exemplo, lá em Camp, eu vivo com gente que é alienada mesmo e uns negócios muito loucos, assim, enfim, né? A gente já sabe. Gênero, lá. E aí gera muitas discussões, muitos negócios. E eu podia ficar debatendo, não, isso tá errado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A pessoa falou alguma coisa. Aí, Deus, toca na minha pessoa, não sei o que, não sei o que. E até eu acho que na nossa raiva, e eu sou uma pessoa um pouco combativa também, tipo, uma coisa que eu falo, ai meu Deus do céu, não, tá errado. Eu já paro, eu paro e falo assim, ai Deus, qual a vida daquela pessoa que me fez mal, não sei o quê. E é muito difícil, mas é um exercício, já. Sim. Porque você tem que saber que você tem a relação, o outro não tem. Sim. E é correto. E eu penso assim, tomar o cuidado apenas para a gente não se colocar numa condição, né, de... Não é? Exatamente. Já deu o tempo, né? Já vamos. Já faz um tempo. Tá gravando aí, Bia? Tá. Mas só para finalizar, então, essa oração, não só para que Deus abra os olhos dele, mas que Deus abra os meus, né? Para que Deus me quebrante, para que Deus trabalhe o meu coração, porque quanto mais rendido eu estiver, mais eu revelo a glória dele, né? Não com julgamento, não... Porque as pessoas, elas não vão ouvir quem se coloca já no você está perdido, eu vim aqui para falar, para abrir os seus olhos, porque eu tenho meus olhos abertos, eu sou melhor que você precisa se converter. Agora, quando a gente ama, quando a gente serve, quando a gente se coloca e exalta no sentido da pessoa, foi o que Jesus fez, as pessoas vão nos ouvir muito mais, né? Que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Vou orar rapidão, pessoal. Pai, muito obrigado por essa reflexão nessa manhã. Pedimos a tua graça, Deus, nos ajude. Em nome do Senhor, ó Pai, para que possamos ser discípulos teus, fazemos o teu nome conhecido também, ó Pai. Abençoe essa turma, nos ajude a crescer e avançar, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.